Vamos orar? Pode fechar os seus olhos e vamos nos colocar na presença de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos até aqui, porque sabemos, Pai, que onde dois ou mais estão reunidos em Teu nome, ali o Senhor está, Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua palavra, Pai, venha fluir, Senhor, nos nossos corações, Senhor. A Tua palavra, Pai, é a fonte de água da vida, é a fonte que jorra para a vida eterna, Pai. E nós acreditamos, Pai, que as Tuas palavras, Senhor, elas são eternas e elas causam, Pai, uma transformação genuína e poderosa do nosso interior para o nosso exterior, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te glorifico nessa tarde, Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Também peço, Pai, que o Senhor fale com cada um de nós. Que a Tua palavra, Senhor, possa vir de uma maneira personalizada, pessoal, íntima, para que o Senhor possa falar conosco e nós possamos sair daqui transformados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que não saiamos da maneira como entramos, mas tenhamos o nosso entendimento, a nossa alma refrigerada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Desde já eu te agradeço, Senhor, e te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então tá bom, meus queridos. Vamos lá. Toda a história do mundo, o ser humano ele sempre viu a necessidade de se conectar com alguma coisa. Eu não sei o quanto você gosta de história, eu gosto bastante. E uma das coisas mais bacanas que eu achei quando eu me converti foi que eu comecei a descobrir na história, estudando muito de onde Jesus Cristo estava. Nós aprendemos uma história no colégio, mas nós aprendemos nos evangelhos uma outra história, e é uma história recheada de vida, recheada de coisas interessantes de como Deus tem um cuidado com cada um de nós, recheado de oportunidades que Deus ao longo da história traçou para os seus filhos e para as suas filhas. Amém? Se você conhece, você vai ver ali no começo, no livro de Gênesis, ele fala a respeito de Nimrod. Nimrod foi um dos primeiros homens que existiram, e foi um homem que ele foi por um caminho que não era o caminho do Senhor, e ele criou ali, dentro da cidade em que ele edificou muros, ele criou um cenário ali, ele criou um povo de guerra, um povo que não queria andar com o Senhor, e começou a cultuar o Deus Sol, né? E aí até o dia que você conhece hoje em inglês é Sunday, né? E Sunday não é só o sorvete, mas é também o dia do sol. Tudo isso tem uma raiz ali na história. Eles começaram a cultuar o sol. Mais tarde eles começaram a cultuar a lua, cultuar as estrelas. Você tem hoje o que muitos usam aí como horóscopo. Então é um culto. O que eu quero dizer para você é que o ser humano ele tem uma necessidade de se conectar com alguma coisa. Você tem a tua vida particular, a tua vida profissional, você tem a tua vida pessoal, você tem a tua vida emocional, mas você tem uma vida espiritual, e por mais que a pessoa muitas vezes diga, não, eu não acredito em nada, ela tem uma necessidade de se conectar com alguma coisa, e conosco não é diferente. Amém? Então, faz parte da natureza do homem essa conexão. Faz parte da natureza do homem essa curiosidade com o oculto, com o secreto, com aquilo que a gente não consegue ver. Se você quer uma experiência, né? Eu nunca vi nada. Eu posso ter certeza que quando você era criança, você teve contato, porque as crianças elas são sensíveis ao mundo espiritual. Meu filho mesmo, a gente já viu algumas vezes, principalmente quando ele era menor, ele via coisas, ele tinha experiências. E quando a gente tem um entendimento disso, fica mais fácil, porque a gente pode explicar para eles o que é. Mas muitos de nós não tivemos e sempre buscamos. Se você está aqui hoje, é fruto dessa busca também. Se você conhece qualquer outra pessoa que busca numa religião, numa doutrina, algo, é porque nós temos dentro de nós essa sede e essa busca por uma conexão. Amém? O apóstolo Paulo já dizia, coitado daquele que fundamenta os seus pensamentos, os seus planos só naquilo que é da terra. É a mais infeliz de todas as criaturas. É porque nós temos uma conexão. Não nos exime da responsabilidade de fazermos o que é físico, o que é natural, mas é necessário e a gente precisa dessa busca, é saudável. Amém? E vamos para um momento, né, cultural tecnológico. Então vocês estão vendo ali a Luísa, ela está mexendo nos telefones, e eu creio que aqui, você pode ser que você não tenha, sei lá, qualquer coisa, uma escova, um pente, mas um celular, eu tenho certeza que todo mundo tem aqui, talvez tenha gente com mais de um. Amém? Né? Você está sem? Recebe, né? É isso aí, mas tá com o meu, né? Se precisar, tamo junto, é isso aí. Então eu quero falar para vocês o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas o teu telefone, ele tem um modo que se chama modo avião, ou modo offline. Quantos aqui já usaram o modo avião?
né? Quando você vai viajar, às vezes num avião, você não pode ir lá deixar todas as funcionalidades, né? E o que é o modo avião? É um recurso que está presente nos celulares, nos tablets, nos dispositivos móveis, que interrompem as funções do aparelho, também chamado modo offline, como eu falei para vocês. Qual é a característica? Quando um aparelho está no modo offline, ele está ligado, mas ele está offline. Ele está ligado, mas o seu uso ele é limitado. Você não tem todas as funções. Você quer lá pedir um iFood para vir te entregar aqui no Caplatz, no final do culto, que você está com fome, no McDonald's aqui do lado, você não pode, porque ele está em modo offline. Ele está ligado, ele consome bateria, mas não tem muita utilidade. Amém? Esse é o modo offline. E onde que eu quero chegar? Vem comigo. A cada dia que passa, a gente está mais conectado com Cristo ou mais offline com Cristo? E eu não me refiro à presença num culto, eu não me refiro a você ouvir uma palavra, eu não me refiro aos louvores que você escuta, eu me refiro à ação que tudo isso produz dentro de você. Ela te deixa conectado com Cristo ou ela te deixa offline? Porque veja, a palavra ela é pregada, o louvor ele é cantado, mas o como nós vamos receber dentro de nós é com a gente. É que nem um aparelho celular. As ondas que passam por aqui nós nem vemos, elas estão aqui, elas passam através das antenas. Mas se o seu aparelho não estiver habilitado, ele não vai receber. Amém? Assim é a nossa vida. Temos andado, temos caminhado por essa terra, temos repartido de várias coisas, mas estamos de fato conectados com Cristo. Estamos conectados com a obra que Ele realizou naquela cruz. A gente está conectado. Eu quero que você se pergunte. Eu gosto de falar por meio de perguntas porque nós precisamos pensar. A vida ela gira no automático. Não sei para vocês, mas amanhã é segunda e o negócio pega uma velocidade tão grande. Aí vem a terça, vem a quarta. Quando você olha, fala assim, quinta de novo, sexta, fim de semana, graças a Deus. Aí passa uma semana, vem de novo a próxima. E para você que até então estava dando graças a Deus que 2020 tinha acabado, né? Sinto muito, tenho uma notícia para dar para cada um de nós aqui hoje. Nós já estamos quase em julho de 2021. Então, a vida muitas vezes ela tem passado no automático. E será que nós estamos conectados com Cristo? De fato. Não é uma palavra para te dar uma bronca, mas para te fazer pensar, assim como comigo. A gente anda tão no automático que às vezes a gente ora no automático. A gente vem no culto no automático. A gente ouve um louvor no automático. Talvez o louvor a gente escute uma vez, duas vezes, e ele falava com a gente, né, se emocionava, mas também era tocado pelo Espírito. Conforme o tempo foi passando, as coisas são automáticas e eu não tenho mais sentido da mesma forma. Ou no começo eu sentia a presença de Deus de uma maneira tão forte, e talvez conforme o tempo vai passando, talvez eu esteja mais desconectado. Vocês querem um exemplo? Eu acredito que quem conhece a palavra de Deus, conhece ali no começo, tudo que Moisés passou, tudo que ele fez e tudo aquilo que Deus estabeleceu sobre eles, as ordenanças do tabernáculo, né? Então vocês têm uma forma de fazer o tabernáculo, tem que construir dessa maneira que eu estou dizendo, com esse material, nessa ordem, e aí Deus falou assim, tem uma coluna de fogo à noite e de uma de nuvem durante o dia. O fogo para esquentar a noite e o dia para direcionar vocês da sombra também. E toda vez que essa coluna sair, vocês saiam. Então tudo bem, saímos. Era todo um ritual. Você tinha que fazer isso, montar de um jeito, desmontar de outro, tá lá. Você pega os primeiros livros da Torá, você só vai ver, né, na maioria dos campos, como que Deus estabeleceu. Só que assim, gente, o povo saiu do Egito, estava tudo maravilhoso, né? Eles reclamavam, mas eles estavam livres. Deus estabeleceu a presença para que habitasse no meio deles ali na tenda. Primeiro dia, você desmonta, você vai. Segundo dia, você já fica meio injuriado, você fala, mas de novo essa nuvem vai andar? Poxa, e aí? Terceiro dia, aí a nuvem não mexeu, você fala, graças a Deus, né? Vamos ficar aqui um tempo. Um ano se passou, nada aconteceu, ficou todo mundo ali. Daqui a pouco Deus fala, vai que agora eu quero que vocês vão para outro lugar. Levanta tudo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, será que aqueles sacerdotes que no primeiro ano estavam super conectados com Deus, no 40º ano, de tanto andar pelo deserto, eles estavam talvez tão conectados assim com Deus, ou eles estavam ligados no automático? Ah, a nuvem saiu, vai, desmonta, monta.
Outra passagem, Davi, quando foi buscar a Arca da Aliança, alegres, contentes, porque a presença de Deus ia voltar sobre Israel. Coisa linda de ver. Ok, mas no automático, porque a palavra de Deus dizia que não podia carregar, que os sacerdotes tinham que carregar a Arca da Aliança nos seus ombros. Passou desapercebido, colocaram num carro de boi, ele passou lá num buraquinho, tropeçou, o sacerdote foi encostar, morreu fulminado. Automático. Por que eu quero dizer isso? Porque a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente se conecta e a maneira como a gente se conecta. Ninguém pode servir a dois senhores, odiar um e amar o outro, é o que diz ali em Mateus 6. Então é necessário que você esteja conectado. Se você não estiver conectado com Cristo, você vai estar conectado com uma outra coisa. Se você andar no automático com Cristo, automaticamente outras coisas estão conectadas a você. Veja, a gente anda no mundo onde tudo salta aos nossos olhos. Aquilo que eu não posso ver o anúncio de compra, que eu fico doido naquela internet, né? Eu já quero sair comprando tudo que eu posso. E às vezes até o que eu não posso, né? Graças ao famigerado cartão de crédito. Coisas que vêm para nos distrair muitas vezes. E da mesma maneira, a gente tem nas nossas vidas coisas que podem nos distrair da presença de Deus, ok? E não são coisas ruins, são coisas boas. A sua família não é algo bom? Sim ou não? É bênção, não é? Mas quando você coloca a sua família acima da conexão que você tem que ter com Deus, isso começa a ser prejudicial. O seu trabalho é uma bênção, não é? Você trabalha, você se esforça, você tem o seu recurso, final do mês, né? Paga as suas contas, consegue levar sua família para um lugar bacana. Só que se você não tomar cuidado, o seu trabalho pode tomar o lugar da sua conexão com Deus. Então é sobre isso que eu gostaria de falar. Não há parábolas tecnológicas na Bíblia. Eu creio que se Jesus Cristo vivesse nesse tempo, talvez a gente entendesse muitas das palavras que ele falava aos camponeses na época dele. Mas se ele vivesse aqui, eu tenho certeza que ele ia usar muitos exemplos sobre o WhatsApp, sobre, né, já pensou? Bem-aventurado aquele que não fica no WhatsApp o dia todo. Já pensou sobre isso? E imagina ele falando isso, você do Facebook, raça de víboras do Facebook, já pensou? Que coisa maluca. Mas com certeza ele ia falar sobre isso. Só que a Bíblia é um livro tão atual que eu vou mostrar para vocês uma parábola parecida com essa, para a gente poder entender. Se você puder, quiser abrir em João 15, que é um capítulo muito bom, muito bacana da Bíblia. João 15, 5, ele vai dizer assim para a gente: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aí você pode trocar. Ele está dizendo assim: eu sou a rede, vocês são os dispositivos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Ele está dizendo a mesma coisa que eu acabei de dizer aqui. Na verdade eu, né? Porque ele veio primeiro, é ele que disse. Eu falei a mesma coisa, só que numa linguagem que a gente talvez entenda hoje. Então ele está dizendo assim: o seu fruto revela em que ou em quem você está conectado. Amém? De novo, o seu fruto, aquilo que você produz para o reino, ele vai revelar em que ou em quem você está conectado. Então ele está dizendo assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se você permanecer em mim e eu em vós, vai frutificar, vai fazer. Só que se a gente está conectado, não está conectado ou está no automático, a gente não dá fruto. Por que o agricultor pega uma terra, planta durante um tempo e depois descansa? Porque aquela terra, ela também tem uma tendência a produzir no automático. E o fruto vai ficando mirrado, e o fruto vai ficando pobre. Por isso eles colocam a terra para descansar, para que ela possa produzir mais. Esse é o mesmo princípio nas nossas vidas. Nós, conectados com Jesus, temos o potencial de frutificar abundantemente mais. Eu não sei qual é o desejo que você tem no teu coração em relação àquilo de mais precioso que a gente tem. Não é o carro que a gente tem, não é a casa que a gente mora, mas é a palavra de Deus que está no nosso coração. Eu não sei qual é a tua expectativa em relação àquele que você conheça. Só que quando a gente está conectado com Cristo e Ele em nós, os nossos frutos vão falar a respeito de quem Ele é. Os nossos frutos vão passar a falar por meio de nós. Amém? Talvez a gente não vá falar muitas palavras para os nossos, mas as nossas atitudes é que vão dizer quem é Jesus Cristo. Amém? Outra passagem, Mateus 13, diz assim, Mateus 5:
Vós sois o sal da terra, Jesus falando. Mas se o sal perdeu o seu sabor, com o que há de temperar? Alguém aqui já comeu comida sem sal? É péssimo, né? É horrível. Pode faltar qualquer coisa, mas o sal ele é necessário. Para nada mais presta, Jesus está dizendo, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Aí a gente pega essa parábola e fala assim, gente, que loucura isso, né? O sal a gente até entende, mas tem um contexto histórico que eu quero contar para vocês, se vocês não conhecem. O sal, na época em que Jesus viveu, ele era algo mais valioso do que o ouro. Até por isso, que aquilo que você recebe no final do seu mês, né, depois de você ter trabalhado alguns dias, se chama salário. Vem dessa época. O sal era a moeda de troca. Por isso que Jesus está usando essa parábola. Vocês são o sal da terra. Vocês são aquilo de mais precioso que eu tenho sobre a terra. Mas se vocês não tiverem gosto, se vocês perderem o seu gosto, ou se vocês não estiverem conectados em mim, ou se vocês não estiverem enxertados na videira, não vão servir para nada. E aí tem um outro contexto. Naquela época, o exército romano, ele pavimentou de estradas toda a terra que era conhecida. Então você imagina a estrada que eles fazem hoje, eles fizeram também. Eles foram usados por Deus para que os apóstolos pudessem pregar por todo mundo conhecido, porque existiam estradas, e mais estradas onde facilitavam as viagens entre os impérios. E o Império Romano era o mais parecido. Só que aí que está o detalhe. O que eles usavam para pavimentar? Eles usavam pedra e eles usavam o sal, que não prestava para mais nada. Então quando Jesus está dizendo assim, para nada mais presta senão para ser lançado fora ou para ser pisado pelos homens, ele está fazendo referência a isso, a essas estradas. Então ele está dizendo o que para mim e para você? Se conectem a mim, porque vocês têm um valor inestimável para mim. Vocês são algo de mais precioso que eu tenho na terra. Mas se você não tiver noção daquilo que você é em mim, você não vai servir para nada, a não ser para ser pisado, a não ser para ser fundamento onde alguém vai pisar para subir na vida em você. E como filhos de Deus, nós não vamos pisar em ninguém para subir, mas nós não vamos ser usados por ninguém para que alguém suba na nossa vida. Então o que ele diz para mim e para você nessa tarde é: vocês são importantes para mim, vocês são muito importantes para mim. Mas o que eu tenho para vocês não se compara àquilo que você faz a respeito de você mesmo. Mas eu preciso que você esteja conectado comigo. É Jesus dizendo o tempo todo, vem comigo, vem comigo. Exemplo real disso, você conhece a Cristo, você aceita viver com Cristo. Senhor, o Senhor é meu Senhor e meu Salvador. Você tem chamado, você tem propósito. Não entenda chamado como algo aqui dentro, o chamado é lá fora. O teu chamado é para adorar a Deus, o teu chamado é para falar de Jesus, o propósito que você foi criado é para adorar o Senhor. Você é protagonista da sua história com Deus. Só que você prefere ser o melhor amigo do protagonista, ser o coadjuvante do filme. Você fala, não Deus, eu não quero o papel principal da minha vida. Eu entrego nas mãos de outro. É quando a gente se desconecta com Deus. Já ouviram aquela fala? Essa é famosa. É tão famosa que talvez podia estar na Bíblia, né? Que o cemitério, ele é um lugar onde muitos projetos, muitos sonhos e muitas ideias estão enterrados, porque as pessoas não concluíram aquilo que elas tinham. Então isso acaba se tornando a nossa vida. Nós vivemos na terra, mas nós não vivemos a plenitude daquilo que a gente tem em Deus para viver. Eu não sei qual é o plano para vocês, eu não sei qual é o plano todo que Deus tem para mim, para minha casa, mas uma coisa eu sei: quanto mais conectado eu estou em Cristo, mais perto do propósito que Deus tem, eu estou perto. Quanto mais longe eu estou de Cristo, mais longe eu estou do propósito. Só que estar conectado, de novo, não fala de presença física, fala de presença espiritual. Fala de o quão conectado eu estou com Deus. Quantas vezes no seu dia você lembra de Deus? Eu lembro uma vez. Então, querido, vamos precisar melhorar. Eu lembro 2, eu lembro 3, eu não sei porque eu lembro muito. Ótimo, já estamos no caminho, né? Até nós temos que ser um com Jesus. Quando nós somos um com Ele, as dores dele vão doer em nós. Eu não sei vocês, eu durante muito tempo andei pela rua e não me compadecia nem um pouco das pessoas que pedem dinheiro, das pessoas que não têm onde morar. A minha fala era assim: alguma coisa de errado eles fizeram, não estão nessa situação de graça. Ok. Só que não é isso que Jesus falaria. Jesus falaria assim: ok, eles fizeram e muitos plantaram mal. Quem planta, colhe. Mas eu
com a minha compaixão, vou ajudar da forma como eu puder essas vidas. Senão não teria no seu evangelho que ele parou na estrada, onde tinha os cegos, que ele ajudou a viúva, que ele ressuscitou Lázaro. Não teria nada disso. Teria Jesus, um legalista, falando assim, é verdade, Lázaro morreu. Também era um Zé da esquerda, morreu mesmo, não vou ajudar, não vou fazer nada. Mas não foi isso que Cristo fez. Ele veio para se conectar com os homens. E quem mais do que ele se conectou com a humanidade? No seu calendário tem lá antes e depois de Cristo. Ele marcou a história. As pessoas não conseguem discutir a inexistência dele. Eu estudei aprendi essa semana que acharam tantos escritos sobre Jesus que é inegável a existência científica dele. Mas não eram escritos sobre a igreja. Não é que todo mundo da igreja. Ele falou assim, se tivesse só do pessoal ali dele, ia ser meio estranho, ia ser duvidoso. Mas eram pessoas fazendo piada, pessoas fazendo chacota, pessoas falando mal. Jesus era uma ameaça para os impérios, ele era uma desordem social naquele tempo. Então ele tinha vários grupos, vários ramos da história falando sobre ele. E aí os cientistas chegaram à informação, à constatação de que era impossível não ter existido Jesus Cristo como homem nessa terra. Então, de onde Jesus ele vinha, ele transformava o ambiente. Por quê? Porque ele tinha uma conexão com o Pai. Quando ele falava assim, eu e o Pai somos um, não é só porque ele era de fato um, mas porque ele tinha uma conexão tal com Deus, que eu tenho certeza que antes dele chegar para curar uma pessoa, Deus já tinha falado para ele, eu vou entrar no lugar, você vai entrar e vai ter uma pessoa ali. Você vai entrar na Lagoinha hoje, Senhor, e vai ter uma pessoa que precisa ouvir uma palavra. Então essa é a conexão, para que a gente possa ser veículo de transformação aí fora. Amém? É quando a gente tem a possibilidade de se conectar diretamente com a fonte de vida, mas a gente prefere o que é temporal, é momentâneo. E isso a gente precisa mudar. Amanhã é segunda, amanhã a vida começa a girar e a gente precisa lembrar disso. Senhor, eu preciso me conectar mais contigo. Porque, gente, numa boa, eu tô com 40, mas, como diz, a gente vai subindo o morro, depois é só o morro abaixo quando envelhece. Eu me preocupo, porque no final da vida, o que sobra é aquilo que a gente vai fazer depois dessa vida. É aquilo que a gente vai fazer depois, com Cristo. Então, a gente não precisa esperar chegar nos 70, 80, 90. Vamos começar a pensar nisso hoje. Amém? Um dia o Senhor vai pedir para cada um de nós aqui, e aí, o que você tem para me entregar? E nós precisamos dizer, Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho para entregar, porque a gente andou tão junto durante a vida, que o Senhor sabe o que eu tenho para entregar. E Ele vai falar assim, eu me alegro, porque você esteve conectado, porque você esteve comigo todos os dias da tua vida. Amém? Então que a gente possa ter esse entendimento. Em quem você se conecta, revela a sua identidade. Já viu aquele ditado? Diga com quem tu andas, eu te direi quem és. É mais ou menos assim. Quando você se conecta, você revela uma identidade, você cria uma natureza, você mostra uma natureza. E quando você tem uma natureza em Cristo, você produz. Não tem como a gente estar em Cristo e não produzir, e não frutificar para Ele. Porque aquele que está em Cristo, ele entende que Deus amou o mundo de tal forma que entregou Jesus por mim, por você, por cada um de nós. E nós temos uma dívida de gratidão, então a gente produz, a gente faz, ainda que ninguém veja, mas a gente faz. E Ele se alegra. E aí você vai viver a plenitude na sua vida. Quem aqui talvez já tenha experimentado grandes coisas, estado em grandes lugares, sob grandes circunstâncias? Nada substitui o prazer de um cristão em ajudar alguém num momento onde ninguém está te vendo. Só Deus sabe o que você está fazendo. Aquilo nos enche de uma forma, você fala, gente, que loucura esse negócio do Evangelho. Nada substitui, não há experiência humana que seja mais significativa do que quando Deus te diz assim, ajuda, faz daquela forma, do jeito que eu estou te dizendo, e a gente vai. É gostoso demais para a nossa vida. E Madre Teresa de Calcutá dizia assim, o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano será menor. Então está falando de uma mulher que falava que ela era, com tudo que ela fez, ela era uma gota no meio do oceano. Aí você fala muitas vezes assim, mas eu também sou uma gotinha, qual é a minha voz aí fora? Para quem que eu posso falar? Ninguém vai me ouvir, mas a sua gota, se não for feita, vai tornar esse oceano menor. Amém? Se a gente fizer, a gente vai ajudar com que esse oceano seja maior, nesse exemplo dela.
Todos nós somos chamados para transformar de alguma forma o mundo. E se um dia te disseram que você não podia mudar o mundo, mentiram para você. Mentiram. Porque Deus colocou dentro de mim e de você o poder para transformar o mundo. Para transformar a realidade onde a gente está. Para transformar a história. Você já parou para pensar que um dia que você acorda e você fala uma palavra para uma pessoa, talvez poderia ser o último dia daquela pessoa, e você vai mudar a história da vida dela? Talvez você já tenha essa experiência. Eu, cada vez que eu subo aqui, Deus fala comigo, faz como se fosse o teu último dia, porque um dia vai ser mesmo, né? Faz como se fosse o teu último dia. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. É uma mensagem mais curta, mas é uma mensagem que pode falar muito no nosso interior, para que a gente se conecte com Deus, para que a gente se conecte com o Espírito, para que a gente possa, de fato, aproveitar os 365 dias que a gente vive durante o ano. Senão daqui a pouco vai dar setembro, outubro, e a gente já está fazendo de novo os nossos planos para 2022. O primeiro deles todo mundo já sabe, né? Não tem mais pandemia, não quero mais o corona. Só que o corona, uma hora ele vai acabar, mas a nossa conexão com Deus, ela tem que permanecer. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei de onde você vem, eu não sei qual é o horizonte que você tem. Muitos entram aqui esperançosos, porque o dia de amanhã vai se revelar um dia melhor, e muitos entram aqui desesperançosos, talvez sem ter para onde ir. Talvez a porta aqui foi o último refúgio, como aconteceu comigo, né? Uma porta de uma igreja foi o último refúgio. Eu tentei tudo o que eu podia, eu fui em todos os lugares, e por último eu desci e falei assim: Jesus, agora que nada deu certo, vou te dar uma chance. E ele, achando que era eu que dava a chance, mas ele mudou a história, mudou a minha vida. Talvez o mundo aí fora nunca vá me conhecer, mas a minha vida pode falar através do meu filho, através da minha esposa, através de cada um daqueles que o Senhor coloca no dia a dia. O que eu quero dizer é o seguinte: nós seres humanos, a gente tem uma vontade, pelo menos a grande maioria de nós, de fazer grandes coisas. Todo mundo aqui, o Ayrton Senna, pega grandes exemplos aí, homens que fizeram grandes coisas. Mas Jesus, ele foi grande, se fazendo pequeno para que a gente pudesse ser grande, dentro daquilo que ele nos chamou para ser. Então saiba que a tua contribuição com o reino dele faz toda a diferença para ele. Eu tenho certeza que nessa sala, e quem puder estar nos assistindo, que na tua família, por mais cristã que ela possa ser, existe um que ainda precisa ouvir a palavra de Deus. Então ainda existe um caminho a trilhar, ainda existe algo a ser feito, e ainda existe uma conexão a ser feita. Por isso eu gostaria que você se colocasse de pé, se você puder, fechasse os teus olhos. É um momento teu com Deus, não é um momento onde o teu irmão vai estar te olhando, muito pelo contrário, mas é um momento onde você tem a oportunidade de reafirmar a sua conexão com Deus, de reafirmar a sua aliança com Deus, de reafirmar o seu compromisso com Deus,